Olá, bom dia, você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor proteção para as nossas vidas, direção para as nossas vidas. Mas primeiro eu quero deixar o título desta mensagem para você. Por que isto aconteceu com um adorador? Por que isto aconteceu com um adorador? Vamos orar? Pai Santo, no nome de Jesus. Pedimos ao Senhor, ó Deus, eu e esta pessoa que assiste este vídeo, a proteção do Senhor para nossos dias. Os dias são maus, os dias são obscuros, nós não podemos ver, ó Deus, muito além, ó Deus, do que os nossos olhos penetram, mas existem muitas surpresas por vir para muita gente. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos guarde as boas surpresas, que tudo aquilo que está por vir para as nossas vidas, que venha, ó Deus, direcionado do trono da graça, das mãos do Senhor, porque sabemos que tudo que o Senhor faz é bom. E por isso, ó Deus, te agradecemos por guiar os nossos passos. Eu e esta pessoa que assiste este vídeo oramos assim, pedindo por nós e também para os nossos familiares a proteção do Senhor. No nome de Jesus, seja conosco. Tire tudo aquilo que não agrada ao Senhor, mas faça-nos, ó Deus, perseverar na boa vontade do Senhor. No nome de Jesus, assim oramos. Amém. Porque isto aconteceu com um adorador? Disso vamos falar, mas eu quero dizer a você que, felizmente ou infelizmente, a mensagem que eu prego não condiz com muitas mensagens que são pregadas por aí. Talvez as mensagens que eu prego são mais assustadoras, falam uma realidade que talvez você não queira ouvir, mas esta realidade que muitos estão pregando por aí pode ser irreal e você ser iludido por ela. Por isso, preste atenção na palavra de Deus e Deus irá falar com você, porque Deus é um Deus real. Leamos a Bíblia que está em Juízes capítulo 19, vamos ao versículo 1, o versículo 17 e o versículo 18, e você vai conhecer um fato interessante, um fato que impactou a história de Israel, que atravessou como um marco na história de Israel. Muito forte o que aconteceu. Então nós vamos falar disso hoje e dividimos o capítulo 19 em duas mensagens. Então vamos falar a primeira delas, por que isso aconteceu com um adorador? Leamos então, versículo 1 do capítulo 19. E sucedeu naqueles dias, quando não havia rei em Israel. Então sempre vemos que a falta do líder, ninguém estava liderando Israel naqueles dias. O que aconteceu? Havia um certo levita que habitava no lado do monte Efraim, ou nas terras remotas de Efraim, que tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Então aí temos duas tribos diferentes. Da tribo de Levi, que eram os levitas, um levita tomou então uma mulher da tribo de Judá. Ela era de Belém de Judá, uma belemita, né? E vamos ler então o versículo 19 para você entender o que nós vamos falar. O capítulo 17 do versículo 19 diz: E quando ele levantou os olhos, viu um viajante na rua da cidade. E o homem idoso disse: Para onde vais? E de onde vens? E ele lhe disse: Nós estamos passando desde Belém de Judá em direção à encosta do monte Efraim. Sou de lá. E fui a Belém de Judá, mas agora estou indo para a casa do Senhor, e não há homem que me receba em sua casa. Ou o que ele estava dizendo, eu estou vindo de Belém de Judá, né? Estou indo para as terras remotas de Efraim, mas agora estou indo para a casa do Senhor. Esta casa do Senhor ficava em Siló, era o tabernáculo. Siló estava ao norte de Jerusalém. Então,
a posição que ele estava vindo de Belém de Judá e indo para as terras remotas de Efraim, ele precisaria fazer um desvio para ir à casa do Senhor. Mas ele não se preocupou com isso. Era desejo dele ir à casa do Senhor. Vamos entender de que se trata esse assunto? Esse assunto é o seguinte: um certo levita que habitava nas encostas de de Efraim, lá nas terras remotas de Efraim, mas ele era levita, lembre-se disso. Ele se encantou, gostou de uma mulher de Belém de Judá e a tomou como concubina. Na sua Bíblia diz que dias mais tarde, um tempo depois, esta concubina adulterou, ou tem outras linguagens que diz que ela procedeu como prostituta. Mas na Bíblia traduzida de Israel, para o inglês, do hebraico para o inglês, diz que ela o desprezou e o abandonou. Não diz sobre prostituição ou adultério na prática, de se deitar com outro homem, enganando-o, traindo-o. Não é disso que se trata. Se trata de um abandono, um desprezo e depois o abandono. Foi-se, voltou para a casa do seu pai, lá em Belém de Judá. A Bíblia diz que ela ficou lá por 4 meses. Depois que ela estava lá 4 meses, ele, o levita, então, resolve ir buscar a mulher que ele amava. Então ele leva 2 jumentos. Acreditamos que esses 2 jumentos estavam sem carga alguma, nos seus lombos. Mas ele chama um servo dele, uma pessoa que o ajudava, e se dirigem para Belém de Judá. Chegando lá, possivelmente a mulher o viu, ou ele tocou a porta. A Bíblia não é detalhista nisso, mas a Bíblia também de Israel diz que ela o chamou para entrar, o admitiu na sua casa, o chamou para entrar. O que acontece é que ele entrando, então, o pai dela, estava vendo aquela mulher ali já, sozinha, talvez há 4 meses, se alegrou muito ao ver o genro. E a Bíblia diz que ele o recebeu calorosamente. Bom, o que ocorre é que o pai dela, com tanta alegria, pede a ele para ficar uns dias com ele, e ele fica 3 dias. E o pai torna a insistir, aquele jeitinho do pai, pede para ele ficar mais um dia, e ele fica o 4º, ele pede para ficar mais um dia, ele fica o 5º, mas ele preferiu, ir-se. E pegou a sua mulher, albardou os jumentos. Eu penso que o pai talvez desse presente, um novo enxoval para ela, mas ali estavam a carga nos 2 jumentos. Ele pega o servo então e pega a mulher e vão, de volta às terras remotas. Mas ele tinha um plano. No plano dele, então, seguindo viagem, despedindo do sogro, ele pega caminho para onde ele propôs. Só que parece que o sogro estava percebendo algo. Parece que o sogro estava pressentindo algo de ruim que estava por vir. Aquela alegria toda ali talvez doesse um pouco o coração do sogro. Por isso ele insistia tanto para eles ficarem. Preste atenção numa coisa, mas eles vão se despedem do sogro. Indo a caminho e passando por Jebus, terra dos jebuseus, o que acontece? O servo dele diz: olha, já está ficando um pouco tarde, porque a gente não fica em Jebus? E então o levita diz: não, eu não vou ficar num local onde habitam pessoas estranhas, eu quero ficar onde é o povo de Israel, é povo nosso. Aí nós vamos ficar. E andando um pouco mais, ele chega então perto de Gibeá. Aí a Bíblia diz que o sol se põe. O sol se põe então e ele diz: aqui vamos pernoitar. Esta Gibeá não é a mesma Gibeon lá dos que fizeram aliança com Josué, não. É outra Gibeá. Essa Gibeá é a terra que nasceu o rei Saul, a terra de Saul. Ela tocava para os benjamitas, tanto também essa cidade tinha muitos habitantes ali de Benjamim, da tribo do Benjamim. O que acontece é que ali então ele se sentiria em casa, e a Bíblia diz que ele foi para a praça.
e fica na praça ali, esperando, né, daquele povo de Israel de acolhê-lo. Mas ninguém o acolheu. Ninguém quis saber dele. Ele sentiu ali o abandono da sua própria a família, né, dos seus próprios israelitas. Ele sentiu o abandono. Mas a Bíblia diz que vinha de lá, presta atenção até agora que nós falamos da tribo de Levi, da belemita, da tribo de Judá, e agora dos benjamitas que o desprezou, que não quis saber dele, o abandonou na praça, não deu a hospedagem para ele. O que ocorre é que então passa ali um idoso, um velho. Este velho era lá das montanhas de Efraim também, era um efraimita. Então agora é a quarta tribo que entra em ação. E o que acontece? Este efraimita velho, idoso, de longe o vê, levanta os olhos e o vê. E aproxima-se e pergunta: de onde vens? E para onde vais? Porque ele era um levita, então era conhecido de fato quem era o levita, né? Que era um levita pelos seus trajes, pela sua forma de agir. De onde vens e para onde vais? Então ele diz: olha, estamos vindo de Belém de Judá e vamos para as regiões remotas de Efraim. É de lá que eu sou. Aquele talvez efraimita ali ficou feliz de saber que tinha alguém, algum conterrâneo ali, alguém, né, lá daquelas terras. Mas o que acontece é que ele acrescenta algo mais. Eu estou indo para partes remotas de Efraim, vindo de Belém de Judá. Mas eu vou passar na casa do Senhor. Agora estou indo na casa do Senhor, onde habita Deus. Estou indo em Siló. Talvez ele dissesse: eu estou indo a adorar. Por isso, a pergunta é: por que isto aconteceu com um adorador? É o título da nossa mensagem. A Bíblia diz que aquele efraimita ali, aquele velho, diz para ele, e ele disse primeiro para o efraimita: olha, não me falta pasto, não me falta alimento, o que me falta é simplesmente um lugar para pernoitar. E aquele então velho não deixou que ficasse na praça e o convidou: vamos para minha casa, e eu vou servir você, eu vou cuidar de você, eu vou dar pasto para os teus animais, venha comigo, você não vai ficar na praça. E o levou para sua casa. Mas o que aguardava aquele adorador? O que aguardava aquele homem que fora abandonado e que vai ali 4 meses depois atrás da sua mulher, que é a reconquista, que ela vem de volta com ele, que tinha um servo ali para ajudá-lo na alimentação dos animais, a guiar os animais, a cuidar da sua mulher quando precisasse, como um companheiro de viagem. O que está reservado para este adorador? Por que que um adorador, uma pessoa que busca a Deus, às vezes passa por situações difíceis? Porque isto aconteceu com um adorador. Hoje, se colocarmos esta mensagem, é disso que vamos falar também amanhã. O que esperava por esse adorador? O que pressentiu o sogro, insistindo que ele ficasse? O que pressentiu talvez o servo, ao chamá-lo para ir mesmo para povos estranhos, para habitar ali por uma noite, para pernoitar no meio dos jebuseus? O que estava pela frente? O porquê do abandono dos benjamitas? O porquê do acolho caloroso, tanto quanto o pai daquela moça fez? Agora aquele velho efraimita ali o acolhe na sua casa. Quais os planos que estavam por vir? Onde estava Deus em tudo isso? Que história é esta? Assustadora, que falaremos amanhã? Meu querido e minha querida, o que se prega hoje em dia é um evangelho fácil, um evangelho de sucesso. No evangelho que se prega hoje não existe sofrimento. No evangelho que se prega hoje não existe decepção, não existe tristeza. No evangelho que se prega hoje não existe cravos.
tudo vem do trono da graça, das riquezas de Deus para enriquecer você. Deus quer te fazer feliz, é o que se prega hoje. Você não terá um só minuto triste, você fala e acontece. Então, já tem o grupinho já de muito tempo, já deu certo, já deu tudo certo. A vida dessas pessoas não condiz com o que fala no Salmo 73. A vida dessas pessoas não condiz com sofrimento. A vida dessas pessoas não tem perseguição nela, eles não adoecem. Eles são viçosos, são formosos, são cheios de fartura. Os seus celeiros são sempre cheios. E nós estamos vivendo no evangelho da superabundância. Você negocia com Deus e Deus te dá 1000 vezes mais. Não há dor. Eu fico pensando naqueles missionários que estão lá nas selvas, que estão lá no meio dos índios, que estão na África, em países onde a vida deles está em risco em todo o tempo. Será que esses são os abandonados de Deus? Esses sofrem porque Deus os abandonou? Será que aqueles que acreditam que no Evangelho tem muitas surpresas e surpresas tristes, às vezes de sofrimento? Será que aqueles apóstolos, aqueles discípulos que morreram ali martirizados por amor ao Evangelho, eles eram os esquecidos de Deus? Será que o nosso Evangelho de hoje tem alguma coisa a ver com o que Cristo ensinou, o que Cristo pregou? Será que Jesus, quando disse no mundo eu tereis aflições, ele estava dizendo só para aquele povo? Mas que agora existe um povo privilegiado, que nada na bênção. Eu tive um sonho com uma pessoa, não vou citar o nome dela, e neste sonho, a pessoa que estava bem de situação, empobreceu e veio trabalhar para mim. Eu não entendi aquilo. Mas agora eu estou entendendo o sonho. Só agora estou entendendo. Porque a pessoa que eu sonhei, ela estava no sonho em abundância e empobreceu. E a revelação desse sonho que vem ao meu coração é que a abundância da pessoa era uma vida espiritual que ela gozava de muitas bênçãos. Mas agora já nem fala o nome de Deus mais. Ela falava muito de experiências espirituais, contava testemunhos lindos do que Deus fez, do que Deus fazia, de como Deus operava. Mas agora o assunto dela é outro. Já não fala mais das grandezas do Senhor. E porque veio para trabalhar comigo, tem outro símbolo. Eu estou insistindo com esta pessoa, pare de falar desses assuntos e volta a amar o Senhor Deus, como você estava no primeiro amor, quando você não tinha nada, e aí você quis adorar a Deus e foi fiel a Deus, e Deus te honrou, e você então contava com todas as tuas boas palavras de que Deus foi maravilhoso na sua vida. Mas agora, esta pessoa esqueceu e eu estou tendo que refalar novamente com ela. Busque a graça de Deus, busque falar do Senhor, busque testemunhar de Deus, porque o caminho que você está indo é um caminho cruel, tortuoso e pode te levar ao inferno. Todas as bênçãos adquiridas não vão te servir para nada se você não voltar ao primeiro amor. Meu querido e minha querida, eu sei que esta mensagem é forte, continuará forte amanhã, mas eu quero lembrar a você, talvez eu seja o único que venha te falar isso. O justo sofre também. O justo passa por provas. O justo tem o diabo como inimigo e o diabo não dá vida fácil para aqueles que servem a Deus. Quando a tua vida estiver fácil com o diabo, é sinal de que ela está se tornando difícil no teu relacionamento com o teu Deus. As provas, o fogo é que prova o ouro.
Mas o fogo tira toda a escória, toda a impureza do ouro e faz o ouro brilhar mais, o ouro ser mais ouro. Aqueles que servem a Deus também passam por malhas finas, passam por tremendas tribulações. Aqueles que servem a Deus não estão isentos de sofrer. Mas lembre-se de uma coisa: o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Apóstolo Paulo diz: quando eu penso que sou fraco. Apóstolo Paulo diz: quando eu penso que estou quase definhando, quando estou quase acabando nos meus sofrimentos, quando eu penso que nada mais me resta a não ser a morte, vem o poder do Senhor e me faz lembrar que aí é que sou forte. Quanto mais esmiuçado, esmigalhado pelo meu inimigo, mais moldado eu sou nas mãos de Deus, daquele que cuida de mim. Porque isto aconteceu com um adorador. Este adorador que queria ir para a casa de Deus tem uma decisão e um grande problema para passar, e disso vamos falar amanhã. Eu quero que você esteja preparado para ir para o céu. Não importa as circunstâncias desta vida, esteja firme com Deus, não abandone Deus. Saiba que você mesmo não sabendo o que está por vir, porque às vezes, se Deus deixar você perceber o que está por vir, você vai ficar assombrado e vai correr até o risco de negar o próprio nome dele. Então, ele te conduz da forma dele. Mas o que há de vir, virá e não tardará. Só lembra de uma coisa, é que Deus caminha com você, caminha nos teus passos. Deus tem o teu coração, a tua vida, a tua mente nas mãos dele. Os teus dias, a tua história está escrita nas mãos de Deus. Ele sabe o que fará. Ele sempre sabe o que você pode suportar e onde você pode e deve chegar, conduzido por Ele. Confie no Senhor. Pegue todos os teus problemas, entregue ao Senhor. Busque ao Senhor. Dias terríveis virão. A Bíblia diz que virão dias que nunca aconteceu na terra e jamais acontecerá. Que Deus nos preserve desses dias, mas que Deus faça com que nós venhamos a caminhar na vontade dEle. Continue sendo um adorador, uma adoradora, e Deus estará sempre com você, recebendo a tua adoração, guardando a tua vida. Venha o mal ou venha o bem, esteja firme com Deus, e Deus, Ele mesmo, te dará vitória e fará você passar por todas essas circunstâncias, no nome de Jesus. Ainda os meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, e até amanhã, se Deus quiser. Vejamos a sequência desta mensagem amanhã, no nome de Jesus. Um abraço meu.